O ano de 2023 está recém-chegando ao final do terceiro mês e já foi marcado por despedidas emocionantes de famosos de diversas áreas. A lista de rostos famosos que já partiram este ano é extensa e inclui atores icônicos, lendas da música, personalidades do esporte, jornalistas e muitos outros. Confira. Rita de Cássia. A renomada cantora e compositora de forró faleceu aos 49 anos de idade em decorrência de fibrose pulmonar. Ela é conhecida por compor mais de 500 músicas, incluindo sucessos como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar. Rita foi homenageada como a maior compositora de forró do Brasil em 2010, durante a festa de São João de Campina Grande. Renatinho Bocaloca. Foi um cantor popular do Rio de Janeiro associado ao pagode dos anos 1990. Ele se tornou vocalista principal do grupo Água na Boca, depois renomeado para Bocaloca, e deixou uma discografia que inclui sucessos como Duas Paixões. Bocaloca também produziu álbuns ao vivo e DVDs nos anos 2000, além de lançar álbuns de estúdio como Falando Sério e Samba de Rua, que mantinham o estilo de música pagode dos anos 1990. Renatinho faleceu aos 48 anos de idade devido a um infarto. Márcio Freire. O surfista brasileiro de ondas gigantes faleceu no dia 5 de janeiro após sofrer uma queda em um dos paredões de água da Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Ele foi resgatado da água por nadadores em um jet ski, mas infelizmente chegou à praia com uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos esforços de ressuscitação das equipes de emergência. Márcio era um pioneiro do surf de ondas gigantes, tendo se notabilizado aos 23 anos de idade ao descer a famosa onda de Jaws no Havaí apenas na remada, sem o auxílio de jet skis ou colete salva-vidas. Ele não competia profissionalmente no circuito mundial de surf, mas foi retratado no documentário Mad Dogs, em 2017, que conta a história dele e de outros dois baianos que surfaram Jaws com bravura e coragem. A morte de Márcio Freire foi lamentada por muitos, incluindo seu amigo e colega de surf de ondas grandes, Thiago Jacaré. Sua contribuição para o esporte e sua coragem inspiraram muitos no mundo do surf. Cindy Mendes. A atriz e cantora conhecida por seu papel em Antônia faleceu aos 38 anos em São Paulo devido a complicações de uma pneumonia. Ela começou sua carreira como modelo e atriz aos 7 anos e atuou em várias montagens musicais. Antônia foi seu trabalho mais conhecido, onde interpretou Lena no filme produzido pela Globo. Cindy interpretou a personagem Lena, uma das 4 mulheres que tentavam se tornar cantoras e que retratavam moradoras da Vila Brasilândia, localizada na periferia da Zona Norte paulistana. Em entrevista à Folha de São Paulo, Cindy destacou a semelhança entre sua vida e a da personagem Lena, tendo começado na igreja e trabalhado nos semáforos antes de se dedicar à carreira de cantora profissionalmente. Cindy lançou seu álbum solo Cindy Grite Alto em 2006, que recebeu elogios da crítica. Amigos e colegas de elenco prestaram homenagens nas redes sociais, destacando que Cindy não recebeu o devido reconhecimento em vida. Carlos Colla. O compositor faleceu aos 78 anos no Rio de Janeiro, tendo sido autor de mais de 2.000 músicas gravadas por artistas nacionais e internacionais. Ele é conhecido por ser um dos autores preferidos do cantor Roberto Carlos, tendo composto sucessos como Falando Sério e Me Conte a Sua História. Segundo o ECAD, Marcelo Crivella é o intérprete que mais gravou suas canções, seguido por Roberto Carlos. Colla faleceu de uma parada respiratória decorrente de falência múltipla dos órgãos após cirurgia para tratar 2 aneurismas na aorta abdominal. Gilson Ricardo. Jornalista e radialista, um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil, morreu aos 74 anos devido a um infarto fulminante. Ele foi locutor de programa de esporte da Rádio Globo por 35 anos e atualmente era comentarista esportivo da Rádio Tupi. Times de futebol do Rio, autoridades e amigos lamentaram a morte do radialista, que foi lembrado por sua contribuição ao futebol carioca e por marcar seu nome na história da comunicação brasileira. Ilha São Paulo. O ator, conhecido por seu papel na novela Irmãos Coragem, faleceu aos 59 anos no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado por um longo período para tratar uma lesão no ombro.
São Paulo era filho do cineasta Oney São Paulo e irmão do ator Irving São Paulo. Ele começou sua carreira no cinema e se destacou na TV Globo em inúmeras produções, incluindo Kubanacan e Onde Nascem os Fortes. Sua última aparição na televisão foi como Juarez em Amor de Mãe, em 2020. Roberto Dinamite, ex-jogador de futebol e político, faleceu aos 68 anos após uma longa batalha contra o câncer de cólon. Dinamite é considerado o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, clube em que jogou profissionalmente por 21 anos e marcou 708 gols. Ele também foi o maior artilheiro tanto do Campeonato Brasileiro quanto do Carioca. Além de sua carreira no futebol, ele atuou como deputado estadual por 5 vezes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Dinamite nasceu em 13 de abril de 1954 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele começou a jogar pelo Vasco da Gama aos 14 anos e sua estreia profissional ocorreu em novembro de 1971. Em 1974, Dinamite ajudou a liderar o Vasco da Gama para seu primeiro título do Campeonato Brasileiro, marcando 16 gols e conquistando o título de artilheiro da competição. Ele também jogou por Barcelona, Portuguesa de Desportos e Campo Grande antes de se aposentar em 1993. Glória Maria. A renomada jornalista brasileira Glória Maria faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2023, aos 72 anos. Ela foi repórter e apresentadora da Rede Globo desde 1970 e foi a primeira repórter a transmitir ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Ao longo de sua carreira, Maria cobriu mais de 100 países, incluindo a Guerra das Malvinas, a invasão da Embaixada Brasileira no Peru por um grupo terrorista, as Olimpíadas de 1996 em Atlanta e a Copa do Mundo de 1998 na França. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e passou por um tratamento bem-sucedido de imunoterapia. No entanto, mais tarde ela teve metástase cerebral e passou por uma cirurgia bem-sucedida. Apesar de uma nova fase de tratamento, ele parou de funcionar, e ela faleceu no Hospital Copa Star, no sul do Rio. Seu espírito pioneiro e suas conquistas inspiraram gerações de mulheres negras no jornalismo. Germano Matias. O sambista e compositor faleceu aos 88 anos em um hospital em Franco da Rocha, em São Paulo, onde estava internado com pneumonia. Ele tinha 67 anos de carreira no mundo do samba, e era conhecido por seu estilo peculiar de interpretação e por usar uma tampa de lata na percussão. Matias preparava um álbum intitulado 67 anos de samba tradição antes de sua morte. Ele recebeu a Ordem do Ipiranga em 2010, a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo para pessoas que prestaram serviços importantes aos paulistas. Antônio Pedro. O ator, diretor, roteirista e produtor Antônio Pedro Borges de Oliveira faleceu aos 82 anos no Rio de Janeiro, em decorrência de insuficiência renal e cardíaca. Ele dedicou sua vida às artes, começando na década de 1960 e colecionando sucessos em filmes, peças de teatro e na televisão. Na TV, ele estreou na Tupi em 1969 e na Globo em 1972, e atuou em várias novelas, humorísticos, infantis e séries, incluindo Sassaricando, Bebê a Bordo, Escolinha do Professor Raimundo e Malhação. Antônio Pedro também atuou em clássicos do cinema nacional como Gabriela, Cravo e Canela e O Que É Isso, Companheiro, além de ter sido atuante no cenário político, como diretor de teatros da FUNAR e secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Paulo Caruso. Um famoso cartunista brasileiro conhecido por sua mistura de humor e comentários políticos, faleceu aos 73 anos após lutar contra um câncer de cólon. Ele começou sua carreira no final dos anos 1960, contribuindo para vários jornais e revistas, incluindo o Pasquim e Isto É, além de aparecer no programa de TV Roda Viva. Caruso publicou vários livros e recebeu vários prêmios em reconhecimento a seu trabalho. Após sua morte, seus colegas e amigos prestaram homenagens, e seu legado artístico continua através de sua obra, que retrata com sátira e humor vários momentos importantes da história política do Brasil. Márcio Guedes.
O jornalista esportivo faleceu aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava enfrentando sintomas de hepatite C, mas a causa exata da morte ainda não foi confirmada. Com uma carreira de 5 décadas, Guedes trabalhou em diversas emissoras, incluindo Globo, Manchete e TV Brasil, onde atuava desde 2001. Ele era colunista e comentarista em jornais como o Jornal do Brasil, Correio da Manhã e O Dia, e recebeu 2 prêmios ESSO de jornalismo pelo seu trabalho. Caniço. O baixista do Raimundos, Caniço, faleceu aos 57 anos. Sofreu um ataque cardíaco após uma queda. Ele foi levado para o Hospital Municipal Santa Ana, em São Paulo, onde faleceu. Caniço fez parte da banda por mais de 35 anos, durante os quais o Raimundos lançou 9 álbuns de estúdio e emplacou sucessos como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases, e A Mais Pedida. Ele aprendeu a tocar instrumentos e a trabalhar como road em Brasília na década de 1980, e foi um dos fundadores do grupo. Para você, qual desses famosos vai fazer mais falta? Comenta aqui embaixo para a gente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e fique ligado nas novidades.